da história do projeto Meu Saba? Eu ganhei o livro, né, Em Nome da Dor e da Esperança, de autoria da Noa, quando eu tinha 17 anos. Minha avó me deu de presente, em alguma data comemorativa. Eu li e fiquei bem encantada com a história, mas eu ainda não era uma atriz profissional, já gostava de teatro e guardei o livro, ele ficou guardadinho durante 10 anos. Há 3 anos eu peguei o livro, reli e falei, nossa, essa história é muito forte, eu me identifico com várias questões. E mostrei o livro para o Miguel Colker, ele falou, cara, a gente tem que fazer isso, entrou em contato imediatamente com a Noa, com a autora do livro, e ela se mostrou bem assim receptiva em relação ao projeto. E claro que antes de qualquer coisa, de qualquer certeza, eu tinha muita certeza que eu queria chamar o Daniel Hertz para dirigir. E aí logo em seguida falei com o Daniel sobre o projeto e foi aí que tudo começou. Então, o espetáculo Meu Saba conta a trajetória de uma neta que foi eleita pela família para fazer uma homenagem ao avô que foi assassinado, e ela tem que chegar no palanque, que é uma homenagem, é um dia muito importante, que está fazendo-se a homenagem ao avô dela. E esse avô é uma figura política fundamental, porque quando ele é morto, ele é, naquele momento, o primeiro-ministro de Israel. E é um cara que estava caminhando na direção de chegar a algum acordo importante com os palestinos, né? Na época representado pela OLP. E ele é assassinado e é uma comoção no país, uma tragédia completa, e ela é eleita para representar a família e falar em nome da família. O espetáculo conta a trajetória dessa menina, a hesitação dela, o temor dela, os fantasmas que ela tem, nesse caminho, nessa trajetória para chegar até o púlpito onde ela vai falar. Nessa trajetória que, de uma forma real, demoraria 30 segundos, acontece todo o espetáculo. São nesses 30 segundos que ela é atravessada pelas lembranças, pelos fragmentos da convivência que ela tem com o avô. E esses fragmentos são fundamentais porque, através desses fragmentos, ela ganha força e coragem para conseguir, finalmente, fazer o discurso representando a família. Acho que o livro tem uma força em si, pelo amor dessa neta por esse avô, pelo amor dela pelos feitos dele, pela falta que ele faz, pela revolta dele com o assassinato dele por um judeu. Eu acho que o livro tem essa força. E aí está você, o meu herói, sempre presente, frio, sozinho, que eu não posso fazer nada para salvá-lo. Você nos faz muita falta. O Isaac Rabin, ele teve uma longa carreira como líder militar. Ele serviu nas Forças de Defesa de Israel desde antes das Forças de Defesa de Israel existir, desde o tempo que era o Haganá. Então ele foi um dos líderes militares mais talentosos da história de Israel. Além disso, como em Israel não tem esse negócio que militar não faz política, na verdade todos os militares de um modo geral têm suas posições políticas, ele também foi um líder político importante do Partido Trabalhista, o que foi o partido que teve hegemonia política em Israel durante muitos anos. Então, ele foi, algumas vezes, primeiro-ministro, quer dizer, chefe do governo, ele foi ministro das Relações Exteriores, ele foi embaixador de Israel nos Estados Unidos. Então, ele foi, na primeira geração de líderes israelenses, ele foi um dos mais importantes, dos mais destacados. Por um lado, como militar talentoso, e, por outro lado, como líder político, que em Israel as coisas mais ou menos se juntam. Ele é um líder fundamental. Para a comunidade judaica, de uma forma geral, né, eu estou falando não só aqui no Brasil, aqui no Rio, mas diria que para o mundo todo, para a comunidade judaica, ele é um líder que alimenta alguma controvérsia, porque muitos acreditam que ele conduziu Israel numa direção equivocada, que não é o meu caso, eu pelo contrário, admiro muito. E, por outro lado, existem aqueles que admiram bastante, né, que consideram que Isaac Rabin tinha uma visão estratégica de Israel
extremamente acurada, né, muito precisa, ele tinha uma visão muito precisa do que ele imaginava para o futuro daquele país e, consequentemente, permite, né, a essa parcela da comunidade judaica de ter uma identidade muito positiva com o que ele representava enquanto militar e político em Israel, né. Para o mundo, de uma forma geral, ele também tem uma importância simbólica significativa. Ele não é um líder que se possa simplesmente apagar da história, né? Não só pela iniciativa de buscar um acordo de paz com os palestinos, mas também pela figura que ele representava, né? O que me parece é que o assassinato do Rabin, além de ter sido uma grande perda para Noa, que foi o avô dela que morreu, foi a morte de alguém que acreditava muito que a paz era fundamental no Oriente Médio e no mundo. What we realized in these past 20 years is that there is no separation. And therefore it's a very, very unique biography to live at peace when the head of your family is the head of your country and is the person that you admire most. And throughout my life, I mainly feel privileged because of this. I'm not trying to fight it. I'm not trying to say it's normal. I'm not trying to say that there is a sincere ability to separate the two. You cannot, and you know why? Why should I? It's inseparable. Now that I live 20 years afterwards, I can tell you that it's much less fun. It used to be a lot more fun when it was inseparable. Bom, basicamente o que é universal na peça tem duas questões para mim muito importantes. Uma é a dor de uma neta em relação ao avô. Todas as pessoas não judias que vêm assistir o espetáculo ficam profundamente comovidas com a dor que ela sente em repentinamente, né, perder esse afeto tão fundamental na vida dela. Então essa experiência é uma experiência que tem uma dimensão universal. A outra questão interessantíssima é todo o arcabouço político que está em torno disso, que é a questão do fantasma que todos nós temos de conviver com a diferença. A dificuldade de conviver com a diferença. Isso é uma coisa que é universal. No caso, está se tratando da questão israelense e a questão palestina. Mas o que está por trás disso é como cada um de nós, no nosso dia a dia, no nosso micro-universo ou no nosso universo um pouco maior, nós temos temores, fantasmas, e às vezes se transformam em preconceitos, em dificuldade de aceitar e conviver e coexistir com a diferença. Essa ideia de enfrentar o medo e coexistir com a diferença me parece uma questão também que aparece muito forte no espetáculo. Então eu diria que tem essas duas questões, a relação universal de uma neta com seu avô, a dor, e também a outra questão, que é mais uma terceira questão também fundamental, é será que ela vai conseguir ter força de, nesse momento de profunda dor, conseguir chegar nessa situação de exposição, em que ela está num lugar público, e conseguir falar com toda a dor que ela está sentindo, conseguir enfrentar essa dor e falar para as pessoas as palavras que ela deseja transmitir em relação ao avô dela. And in what ways you think your book, the story that you tell, is universal? I think that the desire for peace and normalization and good life and hope. Hope is for free. And optimism is universal. And life is what you make it all over the world.